Bom dia a todos, obrigado pela presença nessa manhã novamente. Meu nome é Clóvis, hoje vou continuar as nossas apresentações com um tema bem eletrofisiológico, um desafio da nossa especialidade, mas que também todos os colegas clínicos acabam encarando esse problema na emergência. Tentar explicar algumas coisas sobre o manejo do paciente em tempestade elétrica. Tá? Então, gente, a tempestade elétrica ela é definida como a ocorrência de 3 ou mais episódios de taquicardia ventricular sustentada no intervalo de 24 horas. Também podendo ser definida como a presença de 3 ou mais terapias do dispositivo de CDI com intervalo mínimo de 5 minutos entre cada uma, também no intervalo de 24 horas, ou ainda como um evento de taquicardia ventricular incessante, que é aquele que perdura por mais de 12 horas. Né? A incidência quanto a números da tempestade elétrica para pacientes que realizaram o implante de CDI para prevenção primária, ela é de cerca de 3 a 8% numa janela de 3 anos, isso em pacientes com cardiopatia estrutural. E para pacientes que com cardiopatia estrutural implantaram CDI para prevenção secundária, a incidência ela é de até 28% em 3 anos, próximo a 30%. Né? Sua ocorrência é grave, de difícil controle e um marcador de pior prognóstico. Mesmo após uma ablação com sucesso ou o controle da arritmia com drogas. Quando a gente tenta buscar nos livros clássicos de cardiologia alguma orientação, algum fluxograma básico que pudesse nos guiar o que fazer com o paciente que entra em tempestade elétrica, a gente tem dificuldade em encontrar isso. O que nós podemos expor aqui é a experiência do grupo, qual seria a situação ideal para o paciente que chega em tempestade elétrica, para o paciente que é refratário ao choque do CDI, para o paciente que é refratário às terapias clássicas de controle de taquicardia ventricular. Então, o manejo inicial desse paciente, ele deve ser na emergência ou na UTI, mas perante uma monitorização hemodinâmica, idealmente invasiva. O paciente idealmente passa um acesso central, pega um catéter de PAM para nós começar a monitorar a pressão invasiva desse paciente quando ele entra em taquicardia e quando ele sai, como é que fica. Chamar alguém da empresa ou da eletrofisiologia para interrogar o dispositivo e tentar fazer alguma reprogramação, porque vocês imaginem se o paciente está recebendo choques a cada 5 minutos, o estado adrenérgico, o estado de estresse que ele fica, vai perpetuar a arritmia com maior facilidade. Então, a interrogação do dispositivo e até tornar as terapias numa janela mais permissiva, mantendo o paciente em taquicardia ventricular, pode ser uma situação, paradoxalmente, melhor do que deixar o paciente recebendo choque continuamente e perpetuando a arritmia dessa forma. O segundo passo é a medicação do paciente. A gente sabe que os beta-bloqueadores não são medicamentos eficazes no controle da tempestade elétrica, mas a gente pode lançar mão de esmolol endovenoso, a gente pode lançar mão de metoprolol endovenoso. Idealmente, os pacientes já fazem uso hoje, pacientes que têm história de arritmia ventricular, cerca de 85% fazem uso de algum beta-bloqueador e mais um antiarrítmico. Mas, além disso, lançar a mão do antiarrítmico específico, como a mildarona em ataque e manutenção. Nos casos que não responderem, lançar a mão da lidocaína, né? Lidocaína, sempre lembrar da lidocaína. A lidocaína, a gente faz uma dose de ataque que divide o peso por 13 e faz uma infusão em ataque da solução 2%, que vai dar ali 2 a 4 ml instantaneamente, depois prepara uma solução com 2 ampolas até fechar 250 ml, deixa de 20 a 40 ml para tentar controlar a arritmia de forma medicamentosa. Junto disso, é importante baixar o tônus adrenérgico do paciente. Benzodiazepínico pode ser administrado via oral, ou, se refratário, até mesmo intubar o paciente, colocar com propofol, benzodiazepínico ou Precedex, que são as drogas anestésicas que atuam na inibição da arritmia nos pacientes com tempestade elétrica. Aqui no serviço, a gente, com o auxílio da equipe dos anestesistas, a gente conseguiu padronizar o bloqueio do gânglio estrelado esquerdo, lembrar sempre que a estrela da esquerda é a estrela ruim, então ela tem que ser bloqueada. E no caso de refratariedade, a gente vai fazer o bloqueio bilateral. O gânglio estrelado direito ele tem maior atuação sobre o átrio, mas também tem um efeito ruim. Mas lembrar sempre, o bloqueio do gânglio estrelado esquerdo, a estrela da esquerda ela é ruim, ela é maligna, ela tem que ser bloqueada. E por último, a ablação por catéter. A ablação por catéter, ela já é
como eu posso dizer, consolidado no tratamento da tempestade elétrica. Ela é um tratamento efetivo, eficaz e muitas vezes curativo para a tempestade elétrica. Só que, diante de pacientes tão graves, em um cenário tão crítico como a tempestade elétrica, não é possível hoje, com os artigos que já foram publicados, a gente ter a certeza que esse tratamento ele confere uma redução de mortalidade. E por isso há a necessidade de explorar mais esse tema, que a gente acaba tendo uma dificuldade de inscrever pacientes com essas características se não houver um apoio de diversos centros recrutando os pacientes, centros especializados na ablação da TV, especializados e com uma boa compreensão do tema, para tentar realizar um trabalho importante e robusto que consiga atribuir a ablação por catéter num cenário tão obscuro como o da tempestade elétrica, de fato uma redução de mortalidade. Para a gente inscrever esses pacientes, a gente não vai conseguir conferir um ensaio clínico randomizado, isso vai ser impossível ao longo do tempo. Então, o que se faz geralmente é pegar pacientes sequenciais e inscrevê-los no trabalho e documentar o tipo de terapia que foi utilizada. Se foi feita a terapia por catéter ou foi simplesmente um manejo medicamentoso, o retorno de drogas que eventualmente foram suspensas, um controle da insuficiência cardíaca, controle de algum fator deflagrador de arritmia que estava causando naquele momento. Para fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa, vou fazer só um parênteses aqui, lançar mão de algum método estatístico que tente homogeneizar as amostras do grupo controle e o grupo intervenção. E nesse trabalho que eu vou apresentar, a estratégia utilizada foi essa de Propensity Score Matching, que basicamente o que se faz é pegar o grupo intervenção, ver as características basais daquele grupo quanto a fatores de risco, etiologia da doença, manifestação da doença, e trazer o grupo controle, fazer uma amostra pareada de forma que eles sejam bem similares. É aberto, mas é mais factível para um cenário desse de pacientes graves. Na oncologia, muitas vezes se faz isso, porque os pacientes às vezes têm neoplasias muito complexas, avançadas, e a gente não vai conseguir fazer um ensaio clínico randomizado comparando dar um tratamento novo, não dar um tratamento novo. Mas só para explicar o que seria o Propensity Score Matching que vai ser aplicado nesse trabalho aqui. Então, o objetivo é um grande trabalho, multicêntrico, em 4 grandes centros americanos, que objetivou investigar o impacto da ablação por catéter na sobrevida dos pacientes admitidos na emergência por tempestade elétrica, usando essa propensity score para balancear as características essenciais e associadas ao uso da ablação no tratamento. Nossos pacientes foram inclusos aqui de janeiro de 2010 a março de 2023. Os pacientes eram portadores de tempestade elétrica com cardiopatia estrutural. O grupo intervenção era ablação, o grupo tratamento era a utilização de medicamentos e controle clínico. Os desfechos avaliados: desfecho primário, mortalidade em até 1 ano após o despacho ou a alta hospitalar, né? A mortalidade intra-hospitalar e o tempo livre de arritmia, sendo uma avaliação de até 3 anos, que foi o follow-up do trabalho. Foram excluídos pacientes com menos de 18 anos, pacientes que não conseguiam assinar o termo de consentimento ou não tinham a capacidade de se governar, né? E aqueles que não tinham uma cardiopatia estrutural. Para a avaliação de um desfecho, a recorrência foi classificada como a presença de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular sustentada por até 30 segundos, ou a presença de uma terapia apropriada pelo CDI, que vai ser um ATP ou um shock. Sobre o procedimento de ablação específico, foram utilizados em alguns pacientes, inclusive sedação consciente, porque depende muito do médico, do operador, qual que é a sedação preferível. A menor percentagem dos pacientes foram submetidos à anestesia geral. O procedimento foi realizado o mais precoce possível, apenas 5 pacientes acabaram por contraindicação, por estar com sangramento ou infecção, tiveram postergado essa terapia de ablação. Todas as ablações foram feitas com radiofrequência, não houve invenção de roda, não foi feito crio, nada diferente. As técnicas de mapeamento disponíveis de acordo com a época, né? Vai ter paciente de 2010, vai ter paciente de 2023, então a técnica mudou ao longo do tempo, isso teve todos os métodos conhecidos.
e ao começar o procedimento, se o paciente não estava em TD incessante, era feita uma estimulação, uma indução, e o paciente era mapeado preferivelmente em taquicardia ventricular. No final era feito repetido o protocolo de estimulação, com até 3 extra-estímulos em até 2 pontos diferentes, para ver se ainda induzia alguma arritmia ventricular. Então, para explicar o PSM aqui, o Propensity Score Matching, quando a gente inscreveu todos os pacientes, tínhamos 780, né? Pacientes que receberam terapia medicamentosa exclusivamente foram um número muito superior ao número de pacientes que tinham feito ablação por catéter. Isso conferia diferenças estatísticas significativas entre os grupos, sendo os pacientes que foram submetidos à ablação por catéter de fração de ejeção melhor, né? Com uma história de ablação prévia maior, e isso poderia conferir algum viés. Então, para isso se aplicou esse score match. E aí, desta forma, não houve mais diferença estatística entre os grupos, né? Vou tentar, assim, salientar algumas características importantes. A idade média dos pacientes era em torno de 65 anos, então relativamente jovens, não eram pacientes muito idosos, predominantemente isquêmicos, tá? A fração de ejeção em média 36%, a maioria em pacientes classe funcional, a minoria de pacientes classe funcional 3 ou 4, então mais para 2 e 1, 70% mais ou menos tinham CDI, a grande maioria estava com beta-bloqueador, 86%, 25 a 30% de pacientes com amiodarona. A maior porcentagem dos pacientes foram feitos com anestesia local e sedação consciente. O bloqueio do gânglio estrelado, que a gente utiliza em praticamente 100% dos casos, aqui foi uma taxa bem baixa, né? 1% nos pacientes com tratamento medicamentoso e 3% nos pacientes com ablação por catéter, né? A amiodarona, já na emergência, ela era utilizada em quase todos os pacientes. O desenho do trabalho foi basicamente esse. Se fez a inscrição dos pacientes em 4 grandes centros, no total 807 pacientes, se excluíram os que não tinham cardiopatia estrutural, ou seja, canalopatia, TV idiopática, TV induzida por torçada epicular, foram excluídos, ficaram 780 pacientes. Dividiram os que foram para ablação e os que não foram. A partir disso, se aplicou o score. E aí, com um número igual e equiparável de pacientes, se fez a avaliação ao longo de 1 e 3 anos, como que iria o paciente de ablação versus o paciente que fez só o tratamento medicamentoso, no contexto de sobrevida e mortalidade. Sobre características do procedimento também, para acrescentar aqui, sem complicações severas, um baixo índice de complicações para 280 pacientes, um tempo de procedimento relativamente aceitável, mais ou menos 3 horas, baixa taxa de fluoroscopia, a grande maioria dos pacientes usaram mapa de alta densidade, o que me chama a atenção, uma baixa necessidade de segundo procedimento e de acesso ao epicárdio, tá? O grupo de ablação, ele recebeu alta com um número menor de antiarrítmicos versus o grupo de tratamento medicamentoso, foi mais ou menos uma diferença estatística significativa, né? Os pacientes tinham, aqui é o grupo intervenção, né, com um número menor do que o grupo medicação. E a avaliação do impacto na mortalidade ao longo de um ano, a ablação trouxe benefícios, sim. Cerca de 91% dos pacientes que foram submetidos ao procedimento de ablação tiveram uma sobrevida de 1 ano versus 80% dos pacientes que fizeram apenas o tratamento medicamentoso, né? E se a gente falar de recorrência de tempestade elétrica, o paciente que fez a ablação teve uma recorrência de tempestade de 5% versus 26% em quem usou só medicação. No contexto de mortalidade intra-hospitalar, também fazer ablação morreu menos gente do que administrar exclusivamente medicações. Cerca de 25 pacientes morreram no total durante a internação hospitalar e os números foram inferiores nos pacientes que foram submetidos a um procedimento invasivo, muitas vezes agressivo e arriscado, né? O lógico seria pensar, não fazer o procedimento no contexto intra-hospitalar vai ter uma mortalidade menor não fazer o procedimento, mas não, mesmo sendo um procedimento muitas vezes com alguns riscos, num cenário desfavorável, os pacientes que fazem o procedimento têm uma mortalidade menor. Se eu jogar os dados
coletados ao longo desse tempo, numa análise regressiva univariável de Cox, eu vou conseguir provar que fazer ablação na tempestade elétrica, ela pode trazer uma redução de até quase 60% na mortalidade geral, que é um número muito significativo. E se eu fizer essa avaliação olhando o fator de risco a fator de risco, eu vou ver que não tem diferença se o paciente tem uma miocardiopatia dilatada ou uma cardiopatia isquêmica, que não tem diferença na idade que eu vou aplicar, mais ou menos 70 anos. A única coisa que eu não consegui provar aqui é que acima de 35% eu teria de fato uma diferença estatística. Ele acabou cruzando a linha do 1, né? Tem uma tendência, como vocês podem ver aqui no gráfico, de ter um efeito protetor de até 41%, fazer ablação em pacientes com fração de ejeção maior que 35%, mas por um problema estatístico, talvez se a amostra fosse maior, talvez se o período de follow-up fosse maior, isso se modificaria, mas o trabalho não conseguiu provar neste contexto um sucesso da ablação. E se eu avaliar em 3 anos, como é que ficaria? Em 3 anos, pela gravidade dos pacientes, são pacientes com miocardiopatia dilatada, fração de ejeção já reduzida, a mortalidade ela se sustenta ainda superior à sobrevida do paciente que foi para ablação, mas a questão de sobrevida ela já começa a se, né, confluir as curvas por conta da própria gravidade da doença, que é o que os colegas comentam na discussão do trabalho. Né? Se aproximam, ainda mostram uma superioridade com diferença estatística, mas já começam a confluir as curvas aqui, como vocês podem ver, o vermelho e o verde se sobrepondo, né, na margem dos resultados finais. Para concluir, eu trago esse apanhado geral, essa imagem do Jack P. Eu gosto muito pelas ilustrações centrais, eles conseguem resumir em uma imagem o trabalho, para a gente ter uma ideia total em um slide do que aconteceu. Então, o que se fez foi acompanhar pacientes submetidos à ablação em cenário de tempestade elétrica, comparar os pacientes que não foram, e o que se provou foi que a fazer a ablação reduz a mortalidade intra-hospitalar, aumenta a sobrevida em 1 ano e confere uma redução de mortalidade de até 59% para os pacientes em tempestade elétrica. Realizar a ablação confere uma redução de mortalidade de até 59% em pacientes com tempestade elétrica. E a conclusão que os autores trazem no artigo é que pacientes portadores de cardiopatia estrutural admitidos em tempestade elétrica apresentam aumento de sobrevida quando tratados com ablação comparado aos que recebem tratamento exclusivamente medicamentoso. E hoje era essa a mensagem que eu tinha para vocês.